fala e ainda deu aquela declaração, né, quando o Marcelo analisava ali sobre os números da amostragem, diz com quem tu andas que te direi quem és, numa referência a Silvio Mendes, Ciro Nogueira e Bolsonaro. E aí convidei o deputado Júlio Arcoverde a comentar sobre essa declaração e ele falou. Olha o que falou Júlio Arcoverde. Não, isso não existe. Se você, o deputado Nerinho, tiver a oportunidade, ele pode ir até para Brasília. Hoje, tem mais de 100 prefeitos sendo recepcionados pelo senador Ciro no jantar hoje em Brasília. Todos frequentando o gabinete do senador Ciro. O deputado Nerinho tem que saber que a história política do Piauí é dividida entre a participação do senador Ciro e não a participação do senador Ciro. Procure qualquer liderança, inclusive da região de Pix, onde o deputado Nerinho é votado, para saber, se não fosse a ajuda do senador Ciro, como é que os municípios piauienses estariam. O deputado Júlio, que sutilmente aí deu umas alfinetadas no deputado Nerinho e mencionou, Amadeu, um jantar que vai acontecer em Brasília, como ele mencionou. Inclusive, o pré-candidato Silvio Mendes está na capital federal, o pré-candidato Joel também está lá presente, porque vai ter o almoço com o ministro da Casa Civil e à noite também terá um jantar, uma recepção à oposição, querendo mostrar a corpo, né, dos prefeitos aí lá em Brasília, mostrando apoio à oposição. Amadeu, o detalhe aí é que lá em Pix o Nerinho é aliado do progressista. Como é que fica aí, hein? Curioso. Mantém. E, aliás, na verdade, eu falei antes, né, das perguntas que a gente foi conversar, e quando eu disse que as declarações do deputado Nerinho, até mostrei o vídeo lá também, ele disse assim, o Nerinho falou isso. Ananias. Surpreso, né? E você mesmo trouxe, Ananias, que essa aliança ela foi renovada. Com a entrada da nova secretária de governo, não é? A mãe do deputado Nerinho. A mãe do deputado Nerinho, que é recém-filiada ao PT. Filiada ao PT e o prefeito de Picos e o paraibano do progressista. E que isso aí me soou como a renovação da parceria e da aliança para 24. Sem dúvida. Correto? Sem dúvida. Independente da eleição desse ano, cada um vota do jeito que quer esse ano, mas estarão juntos em 24, correto? Sim, mas a temperatura está aumentando. Está aumentando aí. Agora me diz uma coisa aqui, Apoliana, que duelo é esse de Júlio com Marcelo / Ciro? Porque eu acho que foi o Ari que trouxe aqui, ou foi o Ananias, é o Júlio Nogueira, né? Júlio Nogueira, foi o Ari, E aí, geralmente é o presidente do Progressistas que comenta esse tipo de declaração. E ontem o senador Marcelo Castro, em uma entrevista à imprensa, minha colega Germana Chaves, que trabalha em um portal aqui da capital, ele deu uma declaração muito dura sobre o ministro da Casa Civil. Tem a fala aí, a transcrição. Olha o que Marcelo Castro falou sobre Ciro. Deveria haver respeito ao adversário e não levar a política a esse nível pessoal de xingamentos. Depreciação da imagem das pessoas. Do ponto de vista moral, isso não é bem aceito no jogo democrático. Ciro Nogueira baixou para um nível inaceitável. Marcelo Castro. Ele se referia, Amadeu, a vídeos que circulam nas redes sociais e um dele em específico sobre o presidente Temístocles Filho, né? De que estaria sendo divulgada aí pelo grupo de oposição, aí o senador atribui ao grupo de Ciro Nogueira e também o Júlio comentou sobre essa declaração de Marcelo. Apoliana, deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu acho que a gente precisa baixar a temperatura e baixar a bola no jogo político. Realmente, por exemplo, aliás, vou dar um exemplo de agora, sabe? Nas frases do Ricardo... Do Rei Monteiro. Ricardo Monteiro, ex-secretário. Eu sei, ele está magoado, ele está... E entre as frases dele, várias são do jogo político, são da dialética, mas tem uma frase lá dele, e todo mundo sabe do que eu estou falando, que eu acho que ele, como diz aí o Marcelo, ele foi um nível abaixo do razoável, do aceitável no jogo político. Quer dizer, eu acho que o doutor Ricardo, talvez levado aí pela mágoa, ele baixou o nível contra o prefeito Teresina. Eu acho que não é assim que a gente vai construir a democracia
que a gente precisa. E nem o país, a cidade, o estado e o país que a gente quer. Da mesma forma, eu vi este vídeo contra o deputado Temístocles e estão atribuindo que é o grupo do senador Ciro que está divulgando. Isso. Correto? Sim. Também eu não posso afirmar que é o grupo do senador Ciro, mas o senador Marcelo tem informações e é por isso que ele deu essa declaração, que parte desse grupo de rede, né, grupo em rede, do senador Ciro, e é por isso que ele disse isso, né, Apoliana? Isso. É uma entrevista até longa, eu escutei o áudio da entrevista, né? Ele deixa bem claro realmente essa ligação ao grupo, né? À rede do ministro Ciro Nogueira, e aí ele diz que, aí ele até verbalmente fala que o Ciro Nogueira baixou para um nível inaceitável, e o deputado Júlio respondeu, Amadeu, e até mesmo nessa tônica que você está dando sobre baixar a temperatura, ele acredita que a fala do Marcelo faz parte desse jogo político, de tensionamento. Vamos ver o que responde o deputado Júlio sobre o que disse o Marcelo. O Marcelo sabe quem é o Ciro, sabe o caráter do Ciro, teve com o Ciro a vida toda, sabe da responsabilidade que o Ciro teve na campanha do Marcelo em 2018. Eu acredito que isso é jogo político. Não só o nosso candidato Silvio Mendes tem uma postura de não baixar o nível, como a deputada Iracema, o nosso Joel, e principalmente o senador Ciro, que além das preocupações com o Estado, tem que se preocupar com o Brasil, com as questões políticas do Brasil. E eu acho que quem conhece a história de vida do senador Ciro sabe que ele não vai baixar o nível por conta de qualquer eleição. E o deputado senador Marcelo, ex-deputado Marcelo Castro, conviveu muito com o Ciro, conviveu com a família do Ciro, e ele sabe da história familiar do Ciro, que o Ciro nunca ia baixar o nível por conta de uma eleição. O Ciro não se sujeita a se rebaixar para poder apoiar um ou aquele candidato. É só que a relação entre Ciro Nogueira e Marcelo Castro, ela está muito desgastada. A gente vê isso desde aquela denúncia que a gente trouxe aqui, apresentada pelo senador, de bloqueio, de veto a emendas dele, Marcelo Castro, pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, até as colocações do próprio ministro durante aquele evento de lançamento de Silvio Mendes, da chapa de oposição. Então, nos bastidores, a sensação que eu tenho é de fato essa, de que o rompimento, talvez, entre Marcelo, o tensionamento, seja muito maior hoje em dia do que a tensão entre Ciro e o Wellington Dias. Esse tempo de Odorico Paraguaçu, lembra do Bem Amado? Um xinga, o outro xinga, sua mãe não é homem, não sei o quê, sabe? Isso não é mais por dias de hoje, até porque, minha gente, vamos lembrar, um dia desse, e não faz muito tempo, os dois estavam no mesmo palanque. Sim. E quem é que vai me garantir que daqui a 4 anos eles não estarão de novo juntos? E aí? Então, é claro, existe a dialética, né, própria do jogo político, mas baixou disso, não dá. E o vídeo, eu vi o vídeo, realmente o vídeo baixa o nível. É tipo a frase aí do Ricardo Monteiro, baixa o nível. Não pode. E mais. Eu acho que é até contraproducente para quem faz isso, porque acaba vitimizando. Ou eu estou errado, Farol? Não, você está certíssimo. Eu vejo aí, Amadeu, não sei se eu estou indo longe demais, se eu tiver você me corrija, eu já vejo aí uma disputa Marcelo Castro, Ciro Nogueira em 2026. Mas são 2 vagas. Pois é, mas mesmo nem assim, precisava. eu vejo como pano de fundo já isso. Claro que a gente citou aqueles colégios eleitorais que o ministro Ciro estaria evitando que o Castro Neto ficasse para si, né? E hoje o foco do Marcelo é eleger o filho do deputado federal. Isso foi o que fez o copo transbordar, e em seguida ele deu aquela entrevista para a Apoliana falando dos recursos vetados. Mas eu vejo também já, como uma eleição está sempre linkada à outra, vejo também que passa por aí. Um duelo que eu não vejo arrefecer, não. Pelo menos até lá. E mais um ponto da entrevista da Apoliana com o deputado Júlio. Júlio garante, Bolsonaro ultrapassará Lula em junho. É isso, o Amadeu ele faz as projeções aí, analisando os últimos números de pesquisa divulgados nacionalmente, né, os levantamentos que mostram o avanço de Bolsonaro, e ele já aposta numa virada do presidente nesse cenário eleitoral. Agora, nós progressistas, sim, estamos apoiando, sim, o presidente Bolsonaro.
E com muito respeito. Nós temos o chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro. E podem ter certeza, o Bolsonaro, nas últimas pesquisas, ontem saiu uma pesquisa, se vocês forem atrás, do BTG Pactual, que já diminuiu muito a diferença do presidente Bolsonaro com o presidente Lula. O presidente Bolsonaro já virou em São Paulo, que é um dos principais colégios do Brasil. E nós temos certeza que em junho o presidente Bolsonaro já passou o presidente Lula. É isso, Amadeu. Tá Ele vendo? que disse, ele que garantiu o apoio, né, do Progressistas, ele também em outro ponto disse que voltou àquela história de Silvio Mendes, né, que Silvio Mendes é cobrado por esse apoio ao Bolsonaro. Ele lembrou que o pré-candidato não tem, é do União Brasil, e o partido não tem uma pré-candidatura ainda definida, ainda costura esse acordo aí com o MDB, até com o próprio PSDB, e que ele deve apoiar o candidato que o partido definir, afinal ele iria incorrer aí em infidelidade E partidária. eu acho, Amadeu, até que nessa entrevista o deputado Júlio baixou um pouco a temperatura, Sim, né? exatamente, Já nessa né? linha mais diplomática que ele faz Até também. porque o Júlio... É um articulador, né? o Então Júlio você sempre- tem que ter pontes. Aliás, o Júlio faz hoje o que o Ciro sempre fez. O Ciro realmente, eu já comentei isso aqui, Deu uma mudança. deu uma de- escalada aí depois do Bolsonaro, mas o Júlio não, o Júlio se manteve. Sim. Nenhum momento a gente vê o Júlio se desbordando da atuação de sempre que ele tem. E vamos agora, viu? Segundo a Apolínia, seu farol, ela me disse, a Poliana não traz isso. Eu precisei ser informado aqui pelo WhatsApp. Disse que Júlio, diz que PT humilha Wilson Martins. Agora eu lembrei. Júlio, 2 pontos. PT humilha o Wilson Martins. Toma, farol. Amadeu, ele fez uma avaliação sobre como tem sido essas filiações de prefeitos e deputados ao Partido dos Trabalhadores, e a fala dele é bem esclarecedora sobre por que essa humilhação, né, que ele considera. Vamos lá. Semana passada eles fizeram uma modalidade no Piauí que eu nunca tinha visto na vida pública. Requentaram prefeitos, né? Eles pegaram alguns prefeitos que já eram da base do governo, ligados aos deputados do governo e filiados do Partido dos Trabalhadores, para dizer que aqueles filiados estavam aderindo. Mas o que vale é a conversa que a gente está tendo, não só no interior, com o povo. O sentimento hoje de mudança é mais forte que o sentimento de adesão de prefeitos que já eram da base e estão sendo obrigados a vestir uma camisa vermelha, botar um boné vermelho. Parece que as pessoas lá têm uma situação que só acreditam quando a pessoa bota um boné vermelho, uma camisa vermelha. Fizeram isso até com o ex-governador do estado. Eu acho até um desrespeito com o ex-governador do estado que fizeram vestir camisa e boné vermelho. Ele que também ali depois nos bastidores, ele disse que aquilo ali foi uma humilhação que o PT fez com o próprio ex-governador Wilson Martins. Ele até lembrou, Amadeu, nos bastidores, de comentários que ele recebeu, o pessoal mandando foto, dizendo assim, olha, foi o último ato de humilhação que fizeram com o Wilson, isso que fizeram durante a filiação dele. Mas a gente lembra que o ex-governador Wilson Martins foi para lá na estratégia de uma eleição dentro da federação firmada entre PT, PSB e Partido Verde, ainda a ser formalizada, né, e vai buscar aí uma eleição na Câmara Federal. Era obrigatório, Anias? Tem que vestir a camisa, não é, Amadeu? Se você está se filiando a um partido, está ingressando no time, o mínimo é vestir a camisa. Isso foi feito com todos que estavam lá, inclusive o Ari brincou aqui com a camisa do prefeito de Aroás, que não cabia nele. Então, é um ritual, é uma praxe que o PT tem executado nessas filiações. Agora, o Wilson Martins, a gente lembra que